Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui felizes, mais uma vez, adorando ao Senhor. Coisa tão tremenda. Estamos em um mês tão poderoso, onde nossos pais na casa, orando ao Senhor, entenderam que este é o mês da graça profética. E que bom é se mover no profético. Como é maravilhoso estar debaixo desta unção, compreender, saber, tomar decisões, saber ouvir a voz da profecia. E vamos tentar ministrar um pouco sobre isso esta noite. Eu queria que você, junto comigo, abrisse a sua Bíblia para a gente dar só um início, como a gente fala, religioso, né? Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 20 e o versículo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20 e o versículo 20. A parte C do versículo está escrito assim: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, meus amados? Vamos orar para Deus falar poderosamente conosco? Estenda sua mão para cá, nos ajude nesta hora. Pai, me entrega em tuas mãos. Venha falar aquilo que o Senhor quer falar. Que não seja o homem, que não seja o raciocínio lógico humano, mas que seja o teu Espírito. Usa-me, Senhor, para que teus filhos sejam agraciados pela tua palavra. Alcance a cada um segundo o teu desejo. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estando nós envolvidos neste mês tão poderoso, tão preciso, que dentro desses 150 dias de oração, nós chegamos no mês de dezembro, onde a graça profética está se manifestando poderosamente. Não temos muitas coisas que pontuar, senão que Deus, Ele próprio está falando conosco de diversas maneiras, de muitas maneiras poderosas. Ele tem se manifestado, vai se manifestar ainda mais, porque Ele quer realmente, no meu entender, que nós entendamos que Ele é o Deus que pode fazer tudo. É Ele quem formou o homem, é Ele quem fez os olhos, foi Ele quem fez a língua, foi Ele quem fez os ouvidos. Ele deu a cada um dos homens raciocínio lógico para compreender toda a situação que está na volta do homem. Então a profecia, quando ela chega, muitos têm vários conceitos sobre profecia. Uns acham que é adivinhação, outros acham que é algo para o futuro, e cada um tem uma maneira, uma didática, uma dinâmica de compreender a profecia, e eu tenho também a minha, e acho que a profecia, ela é uma palavra precisa, que vem de Deus, apontando um destino profético para nossas vidas. Deus não fala à toa, Deus não fala por falar, não fala porque não tem nada que dizer. Quando Ele fala, é porque Ele tem um destino profético para nossas vidas, em nome de Jesus, amém, meus amados? Então a profecia, ela não é simplesmente, como alguns acham, uma adivinhação, ou algo que irá muito longe acontecer. A profecia é algo real, é algo que Deus pontuou para cada um de nós, para que isso aconteça. Olha só, neste mês profético tão poderoso para quem está entendendo, eu sou oriundo do estado do Pará e vim para São Paulo, e trabalhando lá na capital, depois eu consegui transferência onde eu trabalhava para cá, para Taubaté, e me converti em São Paulo. E a gente se converteu naquele mundo religioso de 1900, né? Muita religião, muitas coisas, muitos dogmas, etc. E quando chegou em 2010, que a gente veio para cá, transferido para Taubaté, eu encontrei muitas palavras sobre esta cidade e não conhecia a Igreja Sonho de Deus, não conhecia este ministério que
anda segundo a orientação do Pai. E o que eu ouvia em muitas igrejas que eu entrei, da qual eu pertencia também na época, é que Taubaté era a terra onde se assassinava profetas. Taubaté era a terra onde profetas não tinham voz. Era o que eu ouvi em muitas congregações por onde eu passei, por onde eu visitei, por onde eu congreguei. E então, como a gente vinha daquela região do fogo, né, como a gente falava, a gente vinha muito aceso na brasa do Espírito Santo, a gente teve um impacto muito grande por ouvir essas expressões sobre a terra a qual agora a gente estava morando. Só que, quando chegou em 2016, lá pelo mês de setembro, eu conheci esta casa. E uma das primeiras coisas que eu aprendi é que, no dia 5 de maio de 2008, Deus tinha falado com o pai da casa, com o nosso apóstolo Eli, e deu a ele uma palavra sobre esta cidade, que Taubaté seria terra de adoradores. Amém, meus amados? E na terra de adoradores existem 5 ministérios. E dentro dos 5 ministérios há o ministério profético, aleluia. O ministério profético está inserido no corpo, ele não está morto, aleluia. Por isso os profetas desta casa têm voz, aleluia. Quando eles falam, realmente estão falando aquilo que vem da parte de Deus. E isso começou então a mudar meu entendimento sobre o ministério profético aqui na casa. Porque eu estava até 2016 um pouco tanto quanto conturbado com as mensagens que eu ouvia. Porque naquela outra versão que a gente foi ensinado, o profeta não poderia profetizar mais na cidade. Porém, quando chegamos, que conhecemos como que funciona a casa, compreendemos que o ministério profético está vivo, que ele tem voz, aleluia, que ele faz coisas tremendas segundo a orientação de Deus. E só que a gente vem com vários costumes. Um deles, para mim, no meu contexto religioso mais antigo, para alguém profetizar tinha que ter um ambiente, tinha que ter um movimento, tinha que ter uns negócios assim do fogo, quem lembra disso, né? E houve com a profeta Norma, em um dos anos anteriores, uma escola profética aqui, ela veio, e naquela escola profética me chamou a atenção. Eu estava ali, né, olhando, observando, aprendendo, e com medo danado, porque lá no meio da aula, que era um culto também, ela disse para alguns que tinham já o conhecimento profético, que deveriam vir até aqui e profetizar sobre alguns nomes que ela começou a dar para nossos irmãos. Aí falou o nome de um monte de gente lá da América, né, que ela veio de lá, e eu fiquei apavorado. Eu falava comigo, e se os irmãos subirem lá e não conseguirem profetizar, porque não tem um ambiente, não tem aquele negócio, o reteté não está tocando, e como é que vai ficar? E eu fiquei apavorado, sentado ali, tentando buscar em Deus, orando, torcendo para que desse certo. E ela começou a chamar. Eu lembro que ela chamou Roger e chamou outros jovens que tinha aqui. Veio o filho da Pati também, trouxe uma palavra poderosa, certíssima. E eu fiquei impressionado e dizia, mas não está tendo línguas estranhas, não está tendo nada. Como que está tendo esta profecia? Eu estava ainda tentando compreender tudo aquilo. E depois veio o profeta Roberto, e ele veio com um pedaço de papel na mão. Ele escreveu um monte de coisa, e eu disse, meu Deus, será que ele vai errar? Né? E torcendo para que desse certo ali, orando, e assim, muito receoso sobre aquilo. E eu lembro que ele falou o nome da rua, o número da casa, o nome da pessoa, um monte de detalhes ele trouxe naquele papel. E a profeta Norma pegou aquilo, olhou e disse exatamente isso. Esse papel eu não vou te devolver, falou o profeta Roberto. Eu vou levar esse papel
lá para a América, para que as pessoas creiam lá que ainda há profeta na terra de adoradores, aleluia, ainda há profeta em Taubaté, irmãos, aleluia. Nós estamos em um mês poderoso. Eu quero te convidar, te encorajar, aleluia, a mergulhar neste mês poderoso, um mês tão preciso em nossas vidas, porque Deus, Ele não vai falar de qualquer maneira, Ele vai falar coisas precisas para nós, e já está falando, e falará mais neste mês. Se você mergulhar, se você se entregar ao Espírito Santo, Ele irá fazer coisas maravilhosas na nossa vida. E isso, meu irmão, depois que a profeta Norma falou sobre aquilo, eu já tinha escutado um pouco, já tinha vivenciado também um pouco sobre o ministério profético da casa. Eu fiquei muito feliz porque deu tudo certo, né? E sumiu aquela impressão que eu teria que ter um ambiente X para que Deus operasse. Deus não precisa de uma manipulação. A Bíblia fala que Ele fala quando quer, Ele age da maneira que Ele quer, a hora que Ele quiser, tudo está na mão dEle, tudo vem dEle, tudo é para Ele, e somos felizes com a palavra de Deus, aleluia. E isso, irmão, conforta a gente no sentido de que estamos andando numa direção, numa diretriz, dentro de um protocolo que a casa tem, o protocolo profético, que quem já conhece sabe que isso é muito poderoso. Isso guarda tanto quem vai receber a profecia, como quem vai falar a profecia. Em outros momentos, a gente via muitas confusões sobre isso, mas chegando diante do protocolo profético, nós entendemos que as coisas elas são muito organizadas e não tem como falhar a voz que sair de um profeta. A Bíblia fala sobre a mulher adúltera, lá em João 4:19, que ela foi pegar água no poço na hora que não era comum das mulheres ir. E Jesus estava lá naquele dia. E Jesus então começa a conversar com elas, vão conhecer a história, pede água, etc. E começa aquela conversa toda, né? E em um dado momento Jesus fala: vai lá na sua casa e chama seu marido. E ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus falou: disseste bem, e começou a conversar com ela. E no versículo 19, após a resposta de Jesus, ela falou assim: vejo que és profeta. E depois ela o reconhece como Senhor e Salvador. Mas o que chama atenção no versículo 19? Ela percebe o que eu percebo. Jesus, como Deus, como Senhor, como Todo-Poderoso, Ele se movimenta em qualquer ambiente sobrenatural que é dele. E naquele momento ele estava se movimentando como um profeta. Dizem até algumas traduções que é o profeta da Galileia, o profeta de Nazaré. Então, o ministério profético, ele está amparado, ancorado na pessoa também de Jesus Cristo. Ele não está simplesmente sendo levantado por homens ou por um movimento religioso. Ele está amparado diretamente na palavra de Deus. A Bíblia também fala em Gênesis capítulo 20, verso 6 ao verso 7, que Abraão, ele foi visitar Abimeleque. E quando ele teve que ir lá por causa da fome, a coisa estava muito difícil na sua região, ele pediu para Sara, sua esposa, que não falasse que era a sua mulher, porque ele tinha medo que os homens daquela cidade matassem a ele, mas dissesse que era seu irmão, e por amor à sua mulher, não mataria o irmão dela. E assim aconteceu. E como ela era muito formosa, segundo está escrito em Gênesis, a Bíblia afirma que o Senhor daquela terra, que era Melquisedeque, ele então pegou e tirou a Sara da presença de Abraão e começou a tratá-la com um tratamento digno de que seria uma de suas esposas. Mas lá no meio da noite, dormindo Abimeleque, a Bíblia diz que ele teve um sonho e Deus veio falar com ele. E Deus falava: não toque nesta mulher, ela é casada. Ele dizia: mas eu não sabia disso. E Deus falou: está certo, você não sabia, mas eu estou te falando agora. Agora vai, devolve a mulher ao seu marido, porque ele é profeta. Ele orará por ti para que você não morra. Irmão, veja o poder da palavra que tem um profeta. A Bíblia fala que
aquela turma lá de Melquisedeque também estavam doentes, e eles ali seriam sarados pela oração do profeta de Deus. Então, quando você ouvir uma palavra profética, não tenha receio, não tenha dúvida, não tenha medo, ouça, guarde-a, aleluia, porque Deus fará maravilha quando nós cremos na sua palavra. E o que aconteceu? Que Melquisedeque devolveu a esposa ao seu esposo. Abraão voltou para a sua terra com muitos bens, e foi tudo para que o nome do Senhor fosse glorificado, e ele apontasse para aquele indivíduo que tinha um profeta na sua terra. Irmãos, às vezes, muitas das vezes, melhor falando, a Bíblia fala que o profeta ele só não tem honra na sua casa. Quantos de nós temos algo dentro que mexe, que queima, que nos movimenta, e às vezes nós não somos tão reconhecidos por aquilo que portamos? Mas eu quero te levar a este movimento novamente. Se vê uma palavra na sua vida que venha de Deus, profetize na sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Deixe fluir estas coisas de si, porque Deus com certeza está proporcionando um ambiente para que eu e você profetizemos em nossa casa. Há momentos que temos doentes em casa, e a nossa primeira preocupação é correr ao pronto-socorro. É uma lógica humana, é algo que nós temos de praxe de fazer, só que nós temos uma palavra sobre nós. Todos nós cristãos que entendemos, que compreendemos o Evangelho, nós temos uma palavra sobre nós. A Bíblia afirma que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e nós sararíamos aquele enfermo pelo poder do nome de Jesus. Quando foi cantado ainda há pouco que no nome dele tudo acontece, aleluia, há poder no teu nome, Jesus, há poder mesmo. O problema é que nós não queremos profetizar este poder. Nós temos dificuldade de chegar até o filho, até a filha, até a esposa, o esposo, a mãe, o genro, o cunhado. Nós temos vergonha muitas das vezes de chegar lá e declarar a vitória no nome de Jesus. Nós temos esse medo, esse receio. Um dos medos é assim: e se não acontecer? A gente já vai com a pulga atrás da orelha, o carrapato, piolho e tudo mais, né? Um medo danado. Irmãos, há poder no nome de Jesus. E o mais interessante, não é poder em nós, é poder no nome dele. Nós não fazemos nada. Nós somos apenas um instrumento muito precioso na mão dele. Só que nós temos que vencer esta barreira de ter medo de declarar vitórias que vêm da parte do Senhor. Quantas vezes eu já tive este medo? Você também com certeza já teve, você também como eu, filho. E às vezes a situação é tão complexa que a gente fala: não vou nem pôr a mão, não é para mim, vou chamar fulano de tal. Já passou isso com você? Pensar em alguém? Eu vou chamar o apóstolo Hélio vai dar um jeito aqui. Chamar o Kiko, a pastora Zelinda, chamar a turma dos profetas. Vou chamar a equipe profética aí, eles vão profetizar, a doença vai sair, vai tudo melhorar. Irmãos, você faz parte desta casa. Há uma palavra sobre a sua vida também. Quero te encorajar nesta noite em nome de Jesus. Se tiver algo lá na sua casa, impossível, difícil, solte a palavra profética sobre aquilo, aleluia, porque há poder no nome de Jesus. Com certeza, eu aprendi isso com muita clareza. A minha oração não é melhor que a sua, mas a sua, para você, é a principal, porque é você que sabe o que está acontecendo, onde dói, onde aperta, o que te envolve, o ambiente que você está. Aí vai alguém orar por você, não sabe de todos os detalhes, ora, às vezes como eu orava, uma vez ou outra, com medo, com receio, sem aquela convicção que Deus iria fazer. Então nós precisamos ultrapassar essa barreira. Tem algo na sua casa que está difícil, meu irmão? Lança a palavra profética, aleluia. Tem algo muito complicado?
A Bíblia fala para a gente colocar nos pés do Senhor Jesus. Entra no teu aposento, aleluia, fala ao Senhor e sai de lá cheio do Espírito Santo e declara para aquela situação que já está tudo consumado, que Deus já fez a obra na cruz, aleluia, que nós somos mais que vitoriosos pelo nome de Jesus. Há poder neste nome e nós precisamos acreditar muito nisso, porque senão seremos simplesmente religiosos. Seremos pessoas que nos movimentamos para ir ao templo, chegamos no templo, cantamos, batemos palmas, achamos legal aquela palavra, foi muito bom, etc. Mas na hora de praticar a gente não consegue, a gente tem dificuldade. Eu fui até aqui muito treinado, muito envolvido no mundo profético. Tive que tomar decisões difíceis já na vida, decisões pontuais que tinham que ser naquele dia, naquela semana, não poderia passar, e eu não conseguia tomar a decisão, eu não sabia o que fazer. E como eu aprendi, fui para a oração, e lá na oração Deus se manifestava através da profecia e dizia: faz assim, faz assado, vai por aqui, não vai por ali. E tudo isso foi enchendo, irmãos, aleluia, a nossa vida de entender o compromisso, de viver um momento oportuno que Deus dá, que é o momento da palavra profética. A Bíblia afirma que Eliseu, ele estava em Samaria, e ele estando ali, o seu rei saía à guerra. E quando o rei saía, Deus vinha até o profeta e dizia: olha, não vai por tal lugar, porque em tal lugar o inimigo está te esperando. E o profeta ia até o rei: olha, rei, Deus mandou avisar para você não ir por ali, porque o inimigo está lá. E o rei obedecia e era abençoado, não sofria o dano da guerra, não sofria baixas. E muitas vezes aconteceu isso, até que um dia o rei inimigo se indignou e falou: tem alguém nos traindo, o que está acontecendo? Quem será o traidor entre nós? Alguns soldados levantaram a voz e falaram: não há nenhum traidor entre nós, ó rei, é que tem um profeta em Jerusalém, aleluia, tem alguém lá que fala com Deus, e Deus revela todo o teu plano na tua cama. Enquanto tu pensa na tua cama em fazer alguma coisa contra o seu povo, Ele escuta, vê tudo e vai até o seu profeta e fala: diga para o meu filho ir pelo outro lado, aleluia. Ele disse: então está resolvido o problema, vamos prender o profeta. É ele o problema, é ele o nosso traidor, vamos pegá-lo, vamos lá. Onde é que ele está? Em Samaria? Vamos lá, temos um exército, aquela cidade é pequena para nós, vamos pegar o profeta. E se deslocaram através do caminho para pegar o profeta. E chegando lá, o profeta estava em casa, e o seu moço acordou, abriu a janela, e quando se deparou com aquela cena, a casa do profeta estava completamente cercada de exército, de homens de guerra, de armas, de cavalos, de escudos, de lanças. E aquele moço se apavorou e dizia ao profeta: já era, vamos morrer, estamos cercados, aleluia. E o mais interessante, irmão, é que o profeta, ele fala com Deus, ele ouve a Deus, aleluia. E ele disse para Deus: abre o olho do moço para que ele veja alguma coisa, porque maior é o que está conosco do que o que estão com eles, aleluia. E Deus abriu o olho daquele moço, e a Bíblia relata que o moço viu sobre o exército inimigo o exército de Deus, aleluia. Quem poderá intentar contra os escolhidos do Senhor, aleluia? É Deus que o sustenta. Glória a Deus, irmãos, nós temos algo poderoso em nosso favor. Deus está a nosso favor. Nós temos que vencer algumas coisas na mente, algumas comparações. Eu tive esse problema por muito tempo. Me comparava com outras pessoas, pessoas mais altas do que eu. Nossa, o cara é grandão. Pessoas mais bonitas do que eu. Pessoa linda. Pessoas que se vestiam muito bem, elegantes,
Nossa, como que eu vou me chegar até aquela pessoa? Pessoas que tinham um linguajar maravilhoso, tinham estudado e adquiriram ser poliglotas, falar em muitas línguas, e não tem assunto que eu vou falar com uma pessoa dessa. Mas Deus, irmãos, quando quer usar, nada disso nos impede. Porque eu ouvi de um irmão conhecido meu, quando ele se converteu, estando nele na igreja, e no meio de muitos também se converteu uma pessoa muito graduada, com muitos diplomas, uma pessoa realmente que já tinha pós-graduação, era uma pessoa muito inteligente. Só que aquele homem tinha uma dificuldade extrema, ele não conseguia compreender as Escrituras. Aí subia o Zé Mané, o Mané José, o Chico, a Raimunda, né? Aquelas pessoas com pouco estudo, abriam um versículo, pregavam 40 minutos, Deus fazia maravilha, pessoas eram curadas, Deus operava grandes coisas, pessoas se convertiam, e aquele homem dizia: mas como que pode? Eu tenho tanto conhecimento, eu não consigo fazer o que eles fazem, eu não consigo compreender como eles compreendem. Por quê, irmãos? Porque ele não tinha o Espírito Santo ainda. E nós temos o Espírito Santo. Não se compare com ninguém. Não importa se você só tem o 2º grau, ensino médio, se você chegou até a 4ª série, ou se você já é formado. Entenda uma coisa: quem te capacita é Deus, aleluia. É Ele quem te dá autoridade. Você já tem autoridade, aleluia. Pode chegar em casa, eu quero repetir isso para você que nos assiste pela TV Rica. Estenda a mão aí na sua casa, declara vitória em nome do Senhor Jesus, porque a vitória, há poder no nome de Jesus, aleluia. Por isso nós estamos em um mês profético, para profetizar que 2021 será um ano abençoado, que este mês de dezembro Deus fará grandes maravilhas em nosso meio. Precisamos compreender essas coisas e verbalizar aquilo que vai acontecer em nossa vida. Nós não podemos simplesmente recuar ou dizer: não é para mim. Eu não tenho todo esse grau de conhecimento, de capacitação. Irmãos, nós já somos capacitados por Deus. Por isso que Ele nos chama de filhos. Quando somos filhos, nós herdamos tudo do Pai. E o Pai tem um nome poderoso sobre todos os nomes, aleluia. O nome dele é maravilhoso, é poderoso, aleluia. E faz tudo o que lhe apraz. Deus é tremendo. Quando lá em 1 Reis, capítulo 17, Elias, ele estava em uma guerra tremenda com Acabe, uma perseguição. O que aconteceu lá no 17, o verso 1 de 1 Reis? Elias falou: olha, a partir de hoje, sob a minha palavra, nem orvalho, nem chuva cairá nesta terra, até que eu volte a falar de novo. Está tudo sob agora a minha palavra. Era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Como eu creio que aqui, como diz a Bíblia, todos nós podemos profetizar. Não sou profeta, mas o Espírito da profecia está dentro de você, aleluia. A hora que você sentir aquele fogo, a hora que você sentir aquela convicção de Deus, abra a sua boca, Deus se responsabiliza pela sua palavra. Apenas creia naquilo que você vai verbalizar. Acredite. E Elias falou: não vai chover. E a Bíblia afirma que por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. E no final dessa data, Elias se encontra com Acabe novamente. E rola uma conversa ali. E lá no versículo 44... depois que Elias consegue conversar com o rei, ele fala assim: olha, rei, corre, porque estou ouvindo barulho de chuva, aleluia. 3 anos e meio que não chovia. O profeta agora, sobre a palavra que ele tinha falado, ele diz: corre,
porque vai chover, aleluia. Irmão, aquele profeta, diz a Bíblia, subiu ao Monte Horebe, foi ali orar, e disse para o seu moço: olha, vai até a ponta do monte, olha para a banda do mar, e fica de olho, porque vai acontecer alguma coisa. E o profeta foi orar e o moço foi olhar. E foi uma vez, duas vezes, e o profeta dizia: o que aconteceu? Não estou vendo nada, volta lá de novo. E a Bíblia afirma que o moço voltou 7 vezes. E na 7ª vez, enquanto o profeta orava, pedindo a Deus que ouvisse a sua oração, que fizesse aquele milagre, porque ele tinha que soltar uma palavra. Na 7ª vez, o moço fala: eu vejo uma pequena nuvem, parecida com a mão de um homem. O profeta então fala: esse é o sinal, aleluia, aleluia. Ele estava esperando algo da parte de Deus, aleluia. Irmãos, muitas das vezes, quero que você também entenda isso, não é só Deus falando verbalmente em nosso ouvido, ou nós compreendendo no coração. Muitas das vezes, há sinais que Deus, Ele provoca, Ele faz para que eu e você compreendamos o que está para acontecer. Para eu vir para Taubaté, eu procurei sinais. Eu procurava em Deus como fazer. Um dos sinais mais lindos que aconteceu enquanto nós estávamos orando para vir para cá, porque a empresa não queria nos transferir para Taubaté, e nós começamos a orar, oramos mais ou menos 8 meses para que isso acontecesse. Um dia me deu uma vontade de vir conhecer a cidade, conversei com um amigo meu que já morava aqui, e viemos conhecer a cidade, conhecemos sua casa, etc. Voltamos, a minha esposa falou a seguinte frase: se for para irmos para lá, se for vontade de Deus, eu quero morar naquela rua e no lado da casa que aquele irmão mora, aleluia. Irmãos, que coisa, são sinais. Mas a casa estava com um problema judicial. O proprietário tinha separado da esposa e estava a casa no juiz, e não tinha previsão. Mas nós tínhamos previsões, a gente tinha que sair de lá logo, porque tínhamos que fazer aquilo urgente, pelos acontecimentos que tínhamos no lugar. E uma semana depois que minha esposa soltou aquela frase, a esposa daquele irmão amigo meu, irmã Margarete, ela ligou para nós e falou: corre, porque a casa o juiz liberou e já está na imobiliária. Irmãos, como pode? Viemos na quarta-feira de cinza, depois do carnaval, fomos à imobiliária. Chegando lá, o moço da imobiliária não queria alugar. E nós, Deus, se for para nós virmos, Ele tem que alugar. Então eu tinha uma quantia no bolso para pagar já o depósito. E como ele estava ainda de pileca, ele estava meio de ressaca, né? Ele não queria trabalhar, que era quarta-feira à tarde. Eu falei: olha, rapaz, é o seguinte, eu te pago adiantado o mês, eu pago seguro, etc. E de repente ele mudou tudo e falou: você está com o seu documento? Estou. Sua esposa está com o documento? Sim. Então senta aqui, eu vou fazer o contrato agora. Irmãos, sinais. Então nós soubemos naquele momento que Deus estava nos enviando para cá, para esta cidade. Não precisou dizer: você tem que ir para Taubaté. O sinal acompanha o que crê, aleluia. Naquele momento Deus deu um sinal, e viemos em paz para cá. E Deus então abriu a porta da cidade, Deus abriu a porta da empresa que estava fechada para nós. Viemos residir em Taubaté, aleluia. E depois de alguns meses, minha esposa dizia: é como se eu tivesse sido nascida neste lugar. Se deu tão bem, se adaptou muito bem à cidade, e foi uma bênção, porque nós ouvimos falar que tem um Deus que trabalha por aquele que nele espera, aleluia. Ele se manifesta de muitas maneiras, de muitas formas, Ele fala de muitos jeitos. Basta eu e você estarmos atentos aos seus sinais, à sua voz, a maneira como Ele quer se comunicar conosco. Ele pode se comunicar de maneiras
infinitas. É só a gente estar atento à sua voz, porque Ele faz coisas tremendas. A Bíblia também afirma que Elias, durante a seca, secou o ribeiro onde ele estava, e ele teve que ir para uma outra região, e Deus mandou ele ir para a região de Sarepta, e ali uma viúva foi encarregada de cuidar de Elias. E quando ele chega e conversa com a viúva, ela fala: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, na botija tem um pouquinho só de azeite, tá vendo esses gravetos aqui? Eu peguei, acabei de pegar ali, tá tudo seco mesmo, vou fazer um fogo, vou fazer um bolo, vai comer eu e meu filho, e depois disso a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Olhe a palavra profética, irmãos. Em um momento de caos, precisamos estar com o ouvido atento, aguçado o nosso entendimento. O profeta falou: olha, faz o seguinte, faz como tu falaste, faz o bolo, mas faz primeiro para mim, depois tu e teu filho come. Que ousadia, só tinha aquilo, e ele ainda pede primeiro para ele, mas ele tinha a autoridade de Deus. Continua o versículo, ele fala assim, após ele dizer que era para fazer para ele, e após ele falar isso, ele diz então: porque a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará, até que Deus mande chuva de novo sobre este lugar. E diz a Bíblia que a mulher creu na palavra do profeta, e assim ela fez. E assim aconteceu na vida dela. Não sabemos como procedia. Eu creio que toda hora que ela ia e estava com fome, ela ia até aquela vasilha de farinha e olhava lá, lá estava a farinha. Tirava ali 2 canecas, 3 canecas e olhava, a farinha estava lá. Passou semana, passaram meses, aleluia. Aquele negócio não acabou, porque tinha uma palavra profética sobre a sua vida, aleluia. Tem uma palavra profética sobre a nossa vida também, aleluia. Nesta casa tem palavra profética. Eu não sei se você lembra quantas palavras proféticas já está sobre nós. Uma delas, muito linda, muito linda, é que esta casa, dentro desta casa, no seio desta casa, nos filhos desta casa, há entre nós, aleluia, há entre nós milionários, porque aqui tem uma fábrica de milionários, é uma palavra profética. Aceite esta palavra em nome de Jesus. Aí você diz: mas eu ganho tão pouco. Irmão, Deus não precisa que você ganhe muito. O ouro é dele, a prata é dele, as empresas todas são dele, aleluia. Tudo que existe é dele. Ele pode mudar a sua vida de uma hora para outra. Só você crê, só eu creio nisso. Imagina, ninguém me dá essa oportunidade. Irmãos, tem um que dá essa oportunidade ao seu Pai, aleluia. Mesmo que você seja um pródigo, mesmo que você tenha fugido de casa, mesmo que você não tenha mais querido ficar em casa, aleluia, aleluia. Mas a hora que você voltar, meu irmão, entenda isso aqui, a hora que você voltar, Deus irá te exaltar novamente, aleluia, porque Ele é o Pai, e o Pai nunca abandona os filhos. Vivemos em uma casa profética, aleluia. Sobre nós está uma palavra que construiremos um hospital, o hospital do sonho já está funcionando, aleluia. Só não tem as paredes, mas ele já está, aleluia, trabalhando, já tem profissionais fazendo ali o que é necessário pelo hospital. Está acontecendo, meu irmão. O que é isso? Palavra profética. Estamos em um mês profético. A torre de transmissão me ajuda aí, são 18 horas, é isso? 18 horas de programação pela TV Rica, aleluia. Você sabe o que é isso, meu irmão? Palavra profética. A torre de transmissão já está acontecendo, aleluia. A Sabina está aí todo vapor produzindo, glória a Deus. Década de governo que nós entramos para governar. Governe a sua casa,
governe a sua vida, aleluia. Governe tudo que Deus colocou na sua mão, com muita destreza. Faça como José, seja um bom mordomo, faça produzir o que Deus colocou em suas mãos, porque estamos em uma década de governo. Tudo isso e muito mais, parece que são 86 palavras poderosas sobre nós, nesse tempo, fora as outras. Por isso, meus amados, o que eu quero que você compreenda, que você guarde no seu espírito, é que nada está acabado. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Tudo pode acontecer no abrir e fechar de olhos. Tudo pode, aleluia, ser transformado, diz a Bíblia, basta uma palavra, aleluia. Lembra da palavra? Aleluia, aleluia. Pedro pescou a noite inteira, aleluia, estava cansado. Jesus sobe no seu barco, fala para ele esperar um pouco, prega para a multidão. Muitos ouvem a palavra, creem em Jesus Cristo. Após a pregação, Jesus diz: Pedro, faste ao mais alto, aleluia. E Pedro fala: sim, Senhor, aleluia. Quando chegou em um certo ponto do mar, Jesus fala: Pedro, joga a rede. Falou: mas Senhor, já trabalhamos a noite inteira. Pedro, joga a rede. Pedro falou: Senhor, vou jogar sobre a tua palavra, aleluia. E quando Pedro joga a rede, a Bíblia fala que eram tantos peixes que ele não conseguia puxar, irmão. Por quê? Porque sobre a palavra acontece milagre, aleluia. Não sei como você está, não sei quantas vezes você já tentou, não sei como está a tua cabeça, se você está desistindo, se você não consegue compreender, mas tem um milagre de Deus para você, aleluia. Deus está dizendo por esta palavra: lança a rede de novo, tenta de novo. Calabaçuriana lá mais, continua, vai em frente. Deus tem uma promessa na sua vida. Estamos no mês profético, irmão. Não podemos perder. Vou esperar acontecer tal coisa. Lembra de Naamã? Coisa mais linda. Como aquilo é profético na minha vida. Prenderam uma moça israelita, e a moça se tornou escrava de Naamã, o grande general da Síria. E quando aquela moça chegou na casa do general, ela percebeu que o homem era leproso. E um dia, conversando com a esposa do general, ela falou para a esposa dele: se o meu senhor estivesse na terra de Israel, lá em Samaria, diante do profeta de Deus, se ele conhecesse o profeta, aleluia, Deus iria curar ele completamente. E aquilo turbou o coração daquela mulher. O homem chega do trabalho, aleluia, ela disse: olha, essa menina que veio de Israel, ela falou: se você estivesse perante o profeta de Deus lá em Samaria, lá em Israel, você seria curado. E aquilo foi como flecha no coração daquele homem leproso. Um homem cheio de tanto poder, de tanta autoridade, mas não poderia desfrutar da riqueza que tinha, da vida, de nada, porque era leproso. E ele chegou até o seu rei, até o seu senhor, e falou: olha, eu tenho uma palavra para te dizer. O que é, rapaz? Seu meu general pode falar. Tem uma moça em Israel, lá da terra de Israel, e ela falou assim, que tem um profeta de Deus lá, e que ele cura, eu quero ir para lá, aleluia. E o rei enviou ele para lá. E isso me dá uma palavra poderosa aqui, para você e para mim. Olha só o que Deus põe no meu coração. Assim como Naamã falou para o seu senhor, aquela menina que veio da terra de Israel falou assim, que tem profeta lá. Eu quero dizer para você que nos ouve pela internet, para você que está conosco aqui, aleluia, aqui na terra de adoradores tem profeta, aleluia. A Bíblia fala: crê nos seus profetas e prosperareis, aleluia. Ouça a palavra de Deus, venha para este lugar ouvir a palavra e ser impactado pelo poder de Deus, porque ainda há profeta em Taubaté, ainda há uma equipe profética que luta, que ora, que busca discernir de Deus aquilo que é o propósito do Senhor para esse tempo. E assim como aquela menina falou, assim aconteceu.
E assim como você que crê em profecia, você que crê na hora que a equipe profética lança uma palavra aqui na casa, meu irmão, saiba de uma coisa: coisas poderosas, maravilhosas estão acontecendo quando você crê, quando eu creio, aleluia. É impossível para mim, com certeza, mas não é impossível para ele, aleluia. Pode ser que não tenha mais o que fazer, como estava com Lázaro, já estava fedendo, mas Jesus tinha uma palavra: Lázaro, sai para fora, aleluia. Tem uma palavra profética para você hoje. Não sei como está a tua situação, mas a palavra está dizendo: vem para fora deste negócio, porque tem ressurreição, porque tem vida na sua vida, tem coisa nova para acontecer, porque nosso Deus é Deus de promessa, é Deus que cumpre a sua palavra, é Deus que não mente, aleluia. É Deus que não se arrepende de ter te escolhido, não se arrepende de ter te pego lá no lamaçal do pecado, de ter me encontrado lá em meio a tanta imundícia. Ele não se arrepende de nos chamar de Pai, aleluia. Temos um Pai, e Ele é poderoso. Faça uso disso, tenha intimidade com Ele, creia que Ele é poderoso. E como é bom, irmãos, estar dentro de um ambiente profético, numa casa profética, onde tudo vem para nos abençoar, tudo vem para nos dar garantia de que Deus é conosco, de que Ele é na nossa vida. Não tem nada melhor que estar num ambiente como este, sabendo de quem somos, sabendo o que Deus está produzindo em nós. Eu queria que você levantasse neste momento. Nós vamos estar orando junto. Se possível, vamos tocar uma parte daquele louvor que há poder no nome de Jesus, aleluia, para curar, para libertar. E nesta hora você e eu vamos profetizar, vamos levantar nossa voz, vamos dizer aleluia para tudo aquilo que é contrário à nossa vida, que há poder no nome de Jesus, que Deus é poderoso para transformar, para mudar toda circunstância, para mudar toda situação, aleluia, aleluia. Não há nada maior, mais poderoso, aleluia, do que o nosso Deus, um Deus, aleluia, que se importa com nós, que sabe da nossa necessidade, que sabe o que precisamos antes mesmo de falarmos alguma coisa, aleluia. Então vamos fazer desta canção uma oração agora, para que o nome do Senhor Jesus, Ele possa ser ouvido nas trevas, para que você que tem vergonha de falar, para que você que tem medo de pronunciar junto conosco, pronuncie a vitória na sua casa, pronuncie, aleluia, que Deus está resolvendo, que Deus já está fazendo, porque há poder no nome de Jesus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.